Boa noite a todos. Depois de uma semana ausente, né, de feriado de Páscoa, passaram bem de Páscoa todos, né? Então, muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade à temática, né? Tem algumas pessoas que estão acompanhando pela internet que fizeram um pleito, né? Às vezes as perguntas são formuladas e elas são inaudíveis, porque nós não temos um microfone que é passado na plateia. Então, quando tiver pergunta, eu peço para vir aqui à frente e fazer para sair no microfone e sair na gravação também para eles acompanharem, porque as dúvidas eventualmente formuladas aqui são as dúvidas dos nossos companheiros que estão acompanhando também pela internet, né? Bom, nós vimos no encontro passado, só fazendo uma recapitulação para fazer o link, né, a questão da constituição dos arquétipos, até para compreendermos como os signos, né, são formados. Lembrando que o signo ele tem uma correlação com as constelações, mas apenas se constituindo como referências, né? Vimos que os signos eles são talvez, né, uma produção, como eu acredito, do próprio Sol nas suas diferentes maneiras, formas de magnetizar o campo onde ele se irradia. E a Terra, em função da inclinação, acaba tendo esta recepção de elementos magnéticos que ungem os seres que estão nascendo, formando os diferentes arquétipos que nós estamos apresentando aqui, né? Então, vimos que o comportamento da matéria, ela se divide em 3 modos: rajas, tamas e sátiva, que na astrologia nós denominamos cardinal, fixo e mutável. Então, isto define o comportamento. Então, o comportamento das pessoas também estão dentro desta dinâmica, né? Cardinal são as pessoas que têm um impulso de iniciativa, de naturezas diferentes, mas ele é incitado a ser pioneiro ou competitivo ou agressivo, enfim, depende da forma como ele imprime essa questão da iniciativa, do cardinal, do rajas. Você não vai conseguir, mas só a definição pelo senhor de arquétipo. Eu li alguma coisa, mas o que é um arquétipo? Senão eu fico entendendo que o senhor vai falar sobre arquétipo, mas a definição precisa pelo senhor de arquétipo. Perfeito. Arquétipo é uma palavra que vem do grego, né? Arque é antigo, primordial, e tipo, tipos, né? Então são tipos que transcendem a própria condição humana. Segundo Jung, né, os arquétipos eles estão contidos dentro de um extrato que é chamado de inconsciente coletivo. Então, os arquétipos são modelos que matizam, por exemplo, a condição humana, né? Então, você tem determinados arquétipos que são tradicionais em todas as culturas, né? O ancião, o herói, né? A bela adormecida, o próprio guardião das sombras, né? São arquétipos, né? Papai Noel também, uma espécie de ancião, É um arquétipo, né? Isso, Mas essa questão do arquétipo, nós estamos falando aí de modelos de pessoas, mas ela naturalmente transcende mais essa questão ainda. São os tipos imutáveis da condição humana, né? Até o próprio conhecimento
eu não sei se eu já falei aqui, quer dizer, ainda que todos os livros fossem queimados da terra, né? Ainda assim o conhecimento ele permaneceria, porque ele está nesse extrato do inconsciente. Nós temos dois inconscientes, tem o inconsciente pessoal e o coletivo, né? Quando eu estou falando disso é o inconsciente coletivo. Isso permanece, é uma fonte que todos nós temos acesso a isso, mas de uma maneira inconsciente. Quando a gente fala de símbolo, o símbolo ele é um arquétipo. Um símbolo é um arquétipo. E a astrologia, nós trabalhamos com símbolos. Com símbolos. Então, é o mundo dos arquétipos. Professor, isso que o senhor comentou, que mesmo que todos os livros na humanidade acabassem, o conhecimento ainda permaneceria, né? Por causa dos arquétipos. O senhor Osmir, quando deu o curso falando sobre a autobiografia do Jung comenta sobre isso. Isso. Esta questão do inconsciente coletivo, os arquétipos, isso é uma contribuição muito significativa do próprio Jung, dentro da sua psicologia analítica, né? Então, mas isto é que o Jung, ele bebe da fonte que é comum à teosofia, né? Ele se baseia no livro da Flor Dourada, que é um livro de princípios taoístas, né? Ele bebe da alquimia, do tarô, né? O tarô é arquetípico também, né? Então, naturalmente, a sua filosofia, vamos dizer assim, ela é matizada por este universo, né? Só que ele deu um ordenamento muito interessante a essa questão, né? Respondi? Então vamos lá. Então, as cartas do tarô, justamente porque são arquétipos, as coisas funcionam justamente por causa disso? Porque como é um arquétipo, é feito todo aquele sistema do... Eu não sou qualificado para falar sobre tarô, né? Porque não é a minha praia, né? Tá bom? Bom, então, vimos que o comportamento tem esta natureza. Nós vamos falar de signos em 2 encontros, nesse e no próximo, procurando explorar todas as nuances dos 12 signos, né? Então a gente tem um pouco de tempo para nos dedicarmos à compreensão dos signos. Eu acho que seria interessante apagar essa luz, viu? Não, eu acho que é aquela lá, para ficar mais visível, né? Pode apagar a outra também. Isso. Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Então vimos aqui que a manifestação da matéria, ela se divide em Yang e Yin, ativo e receptivo, quente e frio. Com relação à manifestação estática, seco e úmido e seco. Vimos também que o seco e o quente é o fogo, o úmido e o quente é o ar, que são naturezas expansivas, né? E naturezas contráteis é a água, que é úmido e fria, e seca e frio, que é a terra, tendo um ordenamento natural aqui do mais sutil para o mais denso. Vimos também que a combinação da manifestação da matéria junto com o comportamento dão os temperamentos humanos. Que no caso do fogo nós temos 3 modalidades: cardinal, fixo e mutável, a mesma coisa para o ar, para a água e para a terra, perfazendo os 12 tipos diferentes de signos. Por isso que não podem ser 13, 14, 10, 9, né? Tem que ser necessariamente, porque isto é geometria sagrada, né? Como nós vimos lá, né? Ou seja, o 12 nesse caso é um múltiplo dessas 3 números, por sua vez. Isso, combinando com os 4 elementos materiais, né? É o ternário sobre o quaternário, que dão as 12 tipologias, né? O receptivo ele pode ser relacionado com o introvertido e o ativo com o extrovertido.
Para falar isso? Não dá para falar isso. Você pode ter um receptivo extrovertido e vice-versa, né? É como paradoxal, né? Mas, por exemplo, um signo mais receptivo, que está no fundo do céu, que a gente vai ver isso no momento oportuno, é o signo de Câncer, que ele está no nadir, né? Na parte mais baixa da mandala. É o ápice da recepção, porque é mãe. Câncer é mãe, a gente vai ver aqui. Mas não necessariamente ela é introspectiva, ela pode ser, mesmo porque ela é cardinal, né? Cardinal tem impulso. É ação. Né? Mas depois nós vamos ver, quer dizer, como se distribuem os planetas. Este hemisfério norte, né, que fica embaixo, ele realmente é da introspecção. Mas isso, mais para frente, a gente vai falar. Mas assim como o signo de Leão também está situado nesse hemisfério. E também é da introspecção. Mas o leonino não é introspectivo. Muito pelo contrário, é expansivo, às vezes até demais, né? Ok? Bom, vimos também que, em função da inclinação da Terra, que perfaz os 12 meses do ano. Não são 13, não são 11, né? São 12. Lembrando que o equinócio de primavera, no hemisfério norte, dá início ao ano. Então nós temos 3 meses, né? 3 modos diferentes, cardinal, fixo, mutável. Então ele inicia, estabiliza e altera. Aí depois nós temos o verão, cardinal, fixo e mutável. Depois o outono, cardinal, fixo e mutável. E o inverno, cardinal, fixo e mutável, para completar um ciclo e se iniciar um próximo período anual. Isso daqui estão os signos distribuídos aqui, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? Perfazendo esse ciclo. Essa primavera aí é a primavera do hemisfério norte. Existem, por exemplo, astrólogos, são muitos, né, que falam que a astrologia no hemisfério sul, ela deveria ser invertida. Deveriam ter 2 astrologias, uma para o hemisfério norte, e tem até livros sobre isso, né? Ora, a astrologia é aberta. Só que na medida em que você fala que é isso, o signo de Áries do hemisfério norte, quem se contrapõe a Áries é Libra, né? Então aqui seria o libriano. Ora, vai falar para um ariano que ele tem características librianas. Não é só por você fazer uma amostra, você vê que essa teoria não vinga, né? Então a astrologia é uma só. Por quê? Não é questão de hemisfério, é questão, na minha ótica, daquilo que o Jeff Maio propôs. É uma tese que eu acho que faz sentido. É a questão da magnetização, que descem lá em espiral, as ondas magnéticas, que vai ungindo a todos, né? Ungindo de uma maneira integral naquele determinado momento. Então não é o meio magnético que se altera em função do hemisfério. Está dando para entender? Vocês lembram daquela figura, né? Isso, do Sol, que são 4 figuras, né? Que tem o cinturão de Van Allen, que faz a captura tem o fenômeno da aurora boreal, aquilo desce serpenteando a Terra e sai no hemisfério sul, no polo sul, na aurora austral, né? Que é aquele jogo de luzes bonitas e tal. Aquilo lá é magnetismo que se percebe, só lá nas regiões mais
polares, né? Inclusive, há um ano atrás parece que a intensidade dessa aurora foi uma coisa assim estupenda, né? Tem fotos, é só buscar na internet que vocês vão ver, até filmes, né? Uma coisa meio mágica. Mas voltando aqui, ó. Boa noite. Esta mesma distribuição a gente pode fazer dentro dessa visão aqui mais bidimensional, né? Então nós temos aqui, na realidade, 3 modos, né? Que seria de 1 a 12. Primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, este período da primavera, nós vimos aqui, né? Ó, Áries, Touro e Gêmeos, cardinal, fixo e imutável. Vamos vir aqui, ó. Cardinal, fixo e imutável. Áries, Touro e Gêmeos. Então ele inicia, estabiliza e altera. Aí entra o verão, a mesma coisa. Câncer, Leão e Virgem. Aí depois, cardinal, Libra, Escorpião, Sagitário. Capricórnio, Aquário e Peixes. Aí entra de novo aqui nesse ciclo. A coisa é modular assim, né? Então, os signos cardinais, que são esses que estão com a ponteira aqui sinalizando, está meio cortado aqui pela tela, eles indicam a ação, como nós vimos, né? Rajas é ação, só que de maneira diferente, né? Esse daqui, ele vai ser de uma forma diferente desse, por sua vez desse, por sua vez desse, porque estamos pegando elementos diferentes, né? Esse daqui é elemento fogo, esse daqui é elemento água, esse elemento ar e esse daqui é elemento terra. Então a ação, ela diferencia em função do elemento, mas é ação. Então os signos cardeais incitam a ação. Eles tendem a ser automotivados, ativos, concentrados naquele momento presente, né? Ambiciosos no sentido de concretizar o que começam, né? Independentes, líderes, a mente, não estamos falando da pessoa, estamos falando do arquétipo, né? Cardinal. A mente é ágil porque está sempre buscando iniciar algo, né? Mas todas essas qualidades, se levada a uma potência muito elevada, ou de uma maneira egóica, pode resultar em aspectos negativos, né? Por exemplo, a coragem, que é qualidade, né? Mas pode se tornar impetuosidade, que é uma coragem inconsequente, né? Desmedida. Então, isso pode dar pressa, quer dizer, não pensar direito no que está fazendo, naturalmente, dependendo do tipo de elemento, né? Egocentrismo, porque não, eu sou o líder, eu inicio, eu logo sou o centro que dou início à ação, né? Então, naturalmente, se eu sou líder, eu mando. Se eu mando, eu sou o bom, né? Eu sou bonzão, né? Então, são desdobramentos negativos não de uma virtude, né? Seria a contraparte equivalente da virtude, equivalente em termos de, lembra tudo tem 2 polos, o positivo e o negativo. Então o positivo, digamos, seria a virtude e o negativo o vício, né? A atitude viciosa. Os defeitos, os pecados, né? Os 7 pecados, depois a gente pode até entrar nessa questão, né? Os 7 pecados capitais, eles estão relacionados com os planetas. Quando a gente fala de planeta, a gente vai entrar nisso, né? Por exemplo, a avareza, né? É Saturno.
né? E assim vai, né? Inveja, Mercúrio. Mas vamos deixar para o momento correto. Isso são vícios, defeitos, né? Mas tem a sua contraparte. Por exemplo, Saturno, ele restringe, então ele tem a tendência de acúmulo, de estruturar, né? Então dá o sentido de avareza, de egoísmo. Mas por outro lado, ele estrutura, né? Ele estrutura, é parcimonioso, ou seja, econômico, né? Então tem as qualidades relacionadas a, né? Como eu falei, a inveja é coisa de Mercúrio, mas por outro lado é a mente cognitiva que dá ordenamento às questões, né? Isso é virtude, né? A predominância dos aspectos positivos ou negativos estão relacionados com o livre-arbítrio ou relacionado com o grau evolutivo da pessoa? Eu penso que numa carta astrológica, ela plasma situações relacionadas a lições kármicas, né? Então, tem até uma palestra que eu falei aqui sobre livre-arbítrio e destino, né? Que está no site da loja, né? O que é livre-arbítrio e o que é destino? A gente chega à conclusão, né, de que o passado, esse você colhe agora, então é destino. Mas eu posso atuar no livre-arbítrio do destino futuro, né? O destino futuro ele pode ser construído agora. Então, as duas coisas coexistem. Só que numa carta astrológica, me parece que as condicionantes que estão colocadas lá são questões de lições que você tem que aprender hoje. Ou por karma ou por dharma. Dharma é dever. Isso a gente vai ser um assunto recorrente aqui, viu? É essa questão, né? Então, a gente vai, no momento certo, chegarmos a essa questão. Mas já incita, né? Porque você vê, olha, tem uma questão de negatividade da expressão, da ação, né? A ação, ela, como eu costumo dizer, tecnologia não tem caráter, né? Um computador, ele tanto pode ser um instrumento a serviço do bem, na medida em que você utiliza para acessar a internet. A internet é uma tecnologia, né? O Google. Olha a miríades de possibilidades que nós temos de aprender através de um site de pesquisa. Mas, por outro lado, a pessoa pode procurar pornografia ou desenvolver bombas, né? Então, a tecnologia ela está a serviço de quem quiser usá-la para o bem ou para o mal. A mesma coisa são as ações, né? A ação, ela está aí. Ela não, por si só, ela não tem natureza benéfica ou maléfica, né? Depende de como você a dosa. Mas isso dá imprudência, impaciência. Basicamente, isso está relacionado uma coisa com a outra, né? Desejo de domínio do outro. A obstinação aqui, ela pode ser um aspecto positivo, né? Quer dizer, o obstinado aqui é aquele que se torna refém da sua própria gana, né? De fazer acontecer determinadas coisas e não compreende o porquê às vezes não dá certo. Vamos falar agora dos fixos. Os signos fixos, uma palavra-chave, se a gente puder usar, é estabilização, ou seja, a ação, depois fixo estabiliza essa ação. Então, se a pessoa ela inicia um determinado empreendimento,
ele precisa ter aqueles que vão consolidar esse empreendimento, não é? Pessoa que vai dar estrutura a esse empreendimento. Estamos falando de qualquer coisa, né? Por exemplo, pessoa inaugura uma loja teosófica. Quer dizer, ele tem a capacidade de prospectar, né, de dar palestras, vai pelo interior afora e vai criando grupos de interesse ao estudo teosófico. Então, este é uma pessoa de natureza cardinal, né? Ele tem iniciativa. Mas, uma vez criada a loja, vai ter que ter aquele corpo que vai dar continuidade ao trabalho. Então, nós estamos falando dessa natureza aqui de estabilização, que vai estabilizar o trabalho que já foi iniciado, mas que é igualmente necessário. Porque senão ele acaba, só inicia e não tem sequência, né? Ele é fundamentalmente necessário. Então, nós estamos falando dos signos fixos. Então, que aqui é touro, leão, virgem, escorpião e aquário. Virgem é mutável, né? Então, tende a ser persistentes, pacientes, econômicos, comportamento sólido e seguro, com capacidade de concentração, mente penetrante. O primeiro é mente ágil, né? Está sempre agilizando as formulações, novas formulações, iniciativas. Aqui não, é uma mente penetrante mais concentrada naquilo que está sendo objeto da consolidação. Agora, o que pode dar em termos negativos nesse aspecto? Teimosia, né? Fixação de ideias, né? O cara tem a mente embotada, né? Egoísmo, preconcepções, intolerância, rigidez. Aqui tem alguns adjetivos, mas poderíamos colocar outros. É apenas para compreendermos o conceito. Está dando para acompanhar? Okay. Aí temos, finalmente, os conciliadores. Ora, se eu inicio e tem uma outra ação de estabilização, só que uma vez estabilizado, você não pode permanecer naquele processo ad eterno. Tem que ter, não uma outra iniciativa no sentido de criar um novo, mas de alterar aquilo que está estagnado. Então, entra essa turma aqui da conciliação, que são signos mutáveis, que vão fazer a renovação. Quem estuda aqui administração, engenharia de produção, qualidade, meio ambiente, né? Segurança e saúde ocupacional, quer dizer, eu vou citar, por exemplo, um pensador que surgiu no pós-guerra. Aliás, ele já era um pensador consagrado, mas no pós-guerra ele se consagrou pela concepção inusitada que ele teve. Deming. Vocês já viram falar de Deming? Né? Deming, ele já, né? Edward Deming. Edward Deming. Ele só fazendo uma digressão rápida para a gente colorir essa questão. Ele observava que o pensamento ocidental ele foi alicerçado no mecanicismo, né? E o mecanicismo, o cientificismo, ele leva inevitavelmente à segregação de funções. Quer dizer, cada pessoa tem o seu papel no processo produtivo. Isso já tinha sido percebido. Vocês lembram do filme Tempos Modernos, né, de Chaplin? Ele satirizava muito essa questão do mecanicismo, né? Que ele a linha de produção, que ele trabalhava numa indústria, né? E ele saía no final do dia fazendo aquele movimento repetitivo, né? Hoje é Lear, né?
né? É uma doença, né? Lesão de esforço repetitivo, né? Então, Demme, ele viu que esta questão, estamos falando aí da administração clássica, científica, que era uma questão que não levava a bom termo, né? Então, ele questiona, por exemplo, a inspeção de qualidade dos insumos e do produto final, né? Ele percebia que o rejeito no final da produção era muito elevado. Então, ele falou, mas é por conta da falta de conhecimento de cada posto de trabalho do todo. Então, ele propõe a questão da multidisciplina, né? Quer dizer, o sujeito ele faz esse posto, mas ele conhece o outro, enfim, toda a cadeia produtiva, que era o que se praticava no passado. Antigamente, o mestre artesão, por exemplo, o fabricante de madeira, era aquele que sabia da plantação da árvore no momento certo, do corte na lua adequada, para não dar cupim ou carunchá, né? Conhecia do corte, do projeto do móvel, da fabricação e da comercialização, ou seja, ele dominava todo o processo produtivo que se perdeu com a Revolução Industrial. Obrigado. Com a Revolução Industrial. Então, Demme, ele praticamente resgata essas questões. Por quê? Porque ele tinha essa visão do pensamento antigo, né? E ele introduz um outro conceito, que é o ciclo PDCA. Na realidade, não foi ele que criou, mas ele que popularizou esse conceito, o PDCA. As empresas, normalmente, elas têm ênfase no executar. Só executa. Ou seja, o empresário criou a empresa e todos executam aquela medida que foi implementada, né? Ou seja, só consolida. Um monte de empresas aí, quem trabalha com organização e estrutura de empresas vai perceber isso. Continua fazendo as mesmas coisas, muitas vezes com a implementação de sistemas e tal, mas a cultura, ela não gira. Então, você planeja, ou seja, inicia e executa. Só que precisa ter instrumentos de controle e de ação, de ajuste, para você fazer novamente a roda girar, você entendeu? Então, PDCA é o processo de melhoria contínua. Então, você planeja, executa, controla, ajusta. Planeja, executa, controla e ajusta. Então, todas essas, a ISO 9000, ISO 14000, a OSAS, né, que são normas de qualidade, uma de qualidade de processo, a outra de meio ambiente, a outra de saúde e segurança ocupacional, elas estão alicerçadas nesse processo. O que isso tem que ver com astrologia? Tem tudo, né? Quando o Demme vai buscar isso, é a roda de Sansara. Nós estamos falando aqui de roda de Sansara. Cria, estabiliza e altera. Cria, estabiliza e altera. Cria, estabiliza e altera. É o processo da vida. O grande arquiteto do universo, como diz os maçons, tem isso em mente, né? Tem isso em mente. O arquiteto está trabalhando Isso, exatamente. Para evoluir o ser. Então, a astrologia também está na administração, né? Na gestão. Então, nós temos aqui esses ciclos. E Demme, eu não sei se ele bebeu dessa fonte, mas ele deve ter se inspirado, né? PDCA. Ciclo PDCA. Isso é um ciclo astrológico. É a roda. Isso aqui, ó. Agora, o que nós somos predominantemente? Nós somos um determinado modo. Então, quando nós estamos fazendo um curso de astrologia aqui, na realidade, remetendo ao primeiro encontro, nós estamos em busca do nosso entender o nosso ser, né? É isso que a gente está procurando. Eu também busco isso, né? Quero compreender como eu funciono. A gente nasce sem manual de instrução, né?
Mesmo quando a gente compra alguma coisa, a gente também não lê o manual de instrução, né? Aqui é aqueles que compram a coisa e querem ler o manual de instrução, por isso que estudam astrologia, né? Então, signos mutáveis, eles tendem a ajustar o que foi estabilizado, a versatilidade. Eles são simpáticos porque são conciliadores, né? Mas às vezes não, né? Mas em geral são. E intuitivos, a mente é engenhosa e flexível. Negativamente, pode levar à superficialidade, né? Indecisos, a Maria vai com as outras, né? Às vezes ele vai tratar com o rajásico, o cara às vezes pode levar ele no bico, né? Não é assim, tem que fazer, né? Ou o tamásico, esse é mais fácil, né? O fixo, né? São inconstantes, nervosos, inquietos, irritados, críticos, utópicos, têm dificuldade de se estruturar, né? Naturalmente, a gente está falando aqui, depende do elemento, né? Alguns com um elemento, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Gêmeos. Gêmeos é ar, né? É uma natureza aérea, né? Quando se fala assim, você está aéreo, por que está aéreo? Né? É ar. Não está pensando no nada, está nas nuvens, né? Está nas nuvens, está aéreo. Agora, uma natureza aérea, imutável, é mais aéreo ainda, né? Então aí diz que o geminiano é volúvel, né? Não é que é volúvel, ele fica analisando possibilidades, é isso, é aquilo. Às vezes o bonde, não é mais bonde, né? O metrô, né? O metrô da linha 9 é rapidinho, né? Passa e ele não percebe, né? Mas abriu a porta, todo mundo entrou e ele está lá, pensando, né? Então essa é uma característica mais nítida do geminiano, né? Tá ok? Tá dando para compreender? Eu estou vendo o grupo quieto, assim, introspectivo. Ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Eu tinha falado, chegou bastante gente depois, tem muita gente acompanhando pelas ondas da internet. E às vezes a pergunta que é formulada não é audível lá do outro lado. Então eu peço, quem quiser fazer pergunta, que venha aqui à frente e façam uso do microfone. Aquele microfone também acho que funciona, né? Não, precisa ligar ali, ó. Isso, Isso. Posso fazer pergunta? Pode. Então, professor, eu tenho dúvida onde se encaixa aí a pessoa sátrica, rajásica e tamásica. Você falou, mas eu me perdi nesses três aí. Só isso, por favor. O rajásico é o cardinal. São os signos que iniciam um período aqui, vamos dizer assim, da estação, né? Da estação, né? Primavera, verão, outono e inverno. O fixo é que estabiliza. E o mutável, que é o tamásico, né? Tamásico. E o sátivico é aquele que leva à harmonização. Deu para... Porque para mim, o que eu entendo é que tamásico é parado. Então, mas é o fixo é parado. Então, rajásico. Rajásico é o rajas, é o que dá o ímpeto, tem o ímpeto, que inicia, né? Esse aqui, ó, que dá o início. Aí tem o fixo, que é rajásico, que é o tamásico, que estabiliza, né? Por exemplo, um alimento tamásico. O que é um alimento tamásico? É aquele que você come e dá sono, né? Vegetariano normalmente não faz uso de elemento tamásico, né? Mas, por exemplo, pessoas que comem carne, a carne é de difícil digestão, ela leva a um processo de dormência,
né? Alimento rajásico são os açúcares, as massas, é aquilo que te dá energia, te dá tônus muscular, quer dizer, é o ímpeto, né? Alimento sátivico é aquele que leva à harmonização, são cereais, não amidos, né? Mas os cereais, aveia, ou folhas, né? Que levam à harmonização. Por isso que os vegetarianos, né? Eles tendem a ter um comportamento, estou falando todos, né? Mas, porque às vezes o sujeito é vegetariano, mas só come massa, né? Pão, massa. Pimenta é rajásico, né? Deu para fazer as associações? Sim, a última é o sátivico. Sátivico é mutável. É mutável. Né? Aquele que leva à harmonização. Tá? Entendido? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, se futuramente o senhor puder fazer o seguinte, acrescentar os termos em sânscrito, né? Rajas, o Rzinho lá no caso. Ah, sim. Rajas, tamas, sátivo. Mas em astrologia a gente vai habituar a usar isso aqui, cardinal certo. Fixo e mutável. Porque tem uns que tem já de ter acesso mais a cultura. Isso, Mas então, rajas, tamas, estabilizo e sátiva. Né? Inicio, estabilizo e altero. Ok? Cardinal, fixo e imutável. Mas aceita a sua ideia, vou fazer isso. Tá? Menorzinho, isso, da terminologia sânscrita. Né? Bom, vimos os 3 comportamentos. Vamos ver agora os 4 elementos. Fogo. Então, fogo, nós temos 3 modos, não temos 3 modos? Cardinal, fixo e imutável. Os signos de fogo, eles são relacionados com o ser, com o espírito. Do mais sutil para o mais denso. Isso não significa que ele esteja num grau evolutivo maior do que o de terra, que é o mais denso. Não tem essa hierarquia, não tem esse ordenamento. São tipos diferentes, simplesmente isso. Significa que quem é do signo de fogo seja mais espiritualizado de quem é do signo de terra. Mesmo porque as pessoas não são um elemento, não são um comportamento, é uma combinação de vários fatores. Então, falando de tipos distintos, não de pessoas. Né? Mas, de vez em quando eu falo, a pessoa, né? Porque você vai ter esses tipos mais depurados, né? Que tem uma especialização mais focada em determinado comportamento e elemento. Então, está mais relacionado aqui com a vontade. Né? Tende a serem motivados, intuitivos, ardentes, espontâneos, autossuficientes e românticos, sendo que o importante é o ser, sendo sempre necessário estarem automotivados. Se não tiver algo que os motive, eles perdem o seu brilho, a sua expressão. Agora, se não tiver nada externo que o motive, ele se automotiva. Ele tem a capacidade de, como a fênix, né, de se renovar. Lembrando que motivação, a Fela Moscovitch fala isso, é uma psicóloga, é relacionada com a ação própria. Então eu não te motivo, César. Eu posso te estimular. A motivação é intrínseca da pessoa. Né? Se ela não receber o estímulo, ela pode não se motivar.
Os do signo de fogo, eles têm essa capacidade de se automotivarem, né? Eles se estimulam. No carro, ligou a chave em ignição, mas o motor mesmo é do próprio carro. O motor é do próprio carro, exato. Você pode estimular ligando, mas se o motor tiver sem gasolina, né? Ou com fio do distribuidor, nem sei se tem distribuidor mais, né? Agora é injeção eletrônica e tal, né? Mas, enfim, qualquer parte que não esteja funcionando é a mesma coisa das pessoas, né? Aí no caso deles, eles têm as duas coisas ao mesmo tempo, eles podem se automotivarem, né? Sendo sempre necessário estar em automotivação. É óbvio que, dependendo da circunstância, do meio, às vezes leva a uma situação de embotamento, né? Então aí pode adoecerem, né? Mas eles precisam sempre estar sendo provocados, né? Agora, negativamente, inquietos, impulsivos, irritáveis e egocêntricos, né? Essa é uma natureza de fogo. Agora, se você, depois a gente vai fazer associação, né, de cardinal com fogo, fixo com terra e assim sucessivamente, né? E aí a gente vai compreender que essas qualificações, elas tendem a ter um contorno muito mais importante, né? Muito mais representativo, né? Tá ok? Tá dando para acompanhar aqui? Bom, aí nós temos os signos de terra. Ó, se o fogo é ser, aqui é o ter. Por quê? Porque terra tem essa questão da concretude. Ah, eu posso ser sem ter? Esse é o objetivo de todos, né? Mas para ser, há necessidade de prover. E prover, você precisa ter. Estou fazendo um jogo de palavras, mas é necessário que nós compreendamos isso. Se a pessoa quer ser só ser, alguém tem que provê-la, né? Isso a gente vai perceber na mandala astrológica, na casa 5 e casa 2, que são, eu estou falando, vou falar grego aqui, mas para instigá-los, né? A casa 2 é de touro, a casa 5 é de leão, ou seja, leão cria, portanto ele é um signo de fogo fixo, né? Só que ele vai fazer uma quadratura de outro signo fixo que é terra. Terra é aquele que provê. E fogo, no caso do fixo, é aquele que cria. Por isso que é uma quadratura, são incompatíveis. Ou eu crio ou eu trabalho. Entendeu? Ou eu acumulo dinheiro ou eu gasto, né? Porque quem cria não quer acumular, ele tem essa natureza são incompatíveis, né? Mas quantos de nós não vamos ver que temos essa dicotomia no nosso mapa, né? Entre aquilo que nos pede para criar e para ter. Quer dizer, como fazer essa conciliação? Lembra quando a gente falou aqui não é bem uma polaridade, é uma quadratura, mas de coisas díspares, que ora se apresenta de uma forma, ora de outra, e como a gente faz vai estar no mapa lá. Como talvez a gente possa fazer para ter um escape em relação a essas questões. Tá? Não estou querendo me antecipar, mas já instigando o porquê a gente está vendo isso e tentando compreender, né?
Então, os signos de terra, como tem essa necessidade de dar concretude às coisas, eles têm uma relação mais sensorial com o mundo, né? Ou seja, a utilização dos 5 sentidos em relação à materialidade. Olfato, tato, paladar, audição, né? E, enfim. Então eles são práticos, realistas, prudentes, porque a relação com o mundo é pautada por essas questões, né? São conservadores, sensuais, gostam do conforto material. Agora, o ter é bom, né? É óbvio que é bom, né? Tinha o Sidney Carvalho, que dava palestra aqui, ele era de uma linha do espiritismo Ramatiz, tinha um programa na TV e tudo mais, né? Eu lembro que ele falava assim, né? Se alguém não gostar de dinheiro, dinheiro é coisa de touro, né? Se alguém não achar que dinheiro é ruim e tal, pode mandar para mim que eu tenho boa utilidade para ele. Quer dizer, não era para ele, é para a obra. Ele tinha um programa na televisão, né, que ele pagava lá mensalmente. Pode mandar que eu vou fazer um bom uso. Então, essa é a natureza daquele que percebe a utilidade que o dinheiro pode proporcionar, né? Então, mas isso é uma oitava superior, né? Mas se a pessoa estiver focada na concentração, só de acúmulo é o aspecto negativo. Então, aqui, ó, o cara se torna insensível na busca daquilo que é objeto da conquista, né? É insensível, passa por cima de tudo. Apegados materialmente, ávaros, utilitaristas, vê tudo como uma função utilitária, né? Para que serve isso? Tem que servir para alguma coisa, né? Aí não compreende às vezes uma obra de arte, né? Vê lá, para que serve isso? Não percebe, né? Agora se for para colecionar e ganhar dinheiro na bolsa, esse quadro é muito legal. Faz até propaganda daquele artista, né? Não, porque está vendo uma questão utilitária, né? Obsessivos, teimosos, críticos. Tá? Alguma dúvida em relação à Terra? Signo de ar. Ih, tá errado aqui, hein? É isso aqui, ó. É aqui, ó. Rapaz, eu acho que estava meio dormindo quando eu fiz isso. Mas tudo bem, mas vai dar para compreender, né? Então, o signo de ar é aqui, ó, né? Gêmeos, Libra, você vê que Libra aqui é cardinal, né? Aquário é fixo, imutável é Gêmeos. O signo de ar está relacionado com o pensar, né? Não é pensar mente, é pensar diz respeito à mente, né? Não, pensar mente acho que não existe, né? Pensar com a mente. Tende a dar sentido às coisas dentro de uma estrutura lógica. Quando a gente fala aqui do pensar e a mente, não é... em teosofia a gente... que é uma outra estrutura de arquétipos, né? Que está aqui, ó. Eu vou até... Aqui são 7 raios, né? Ok? Mas a mandala astrológica, ela está aqui também, ó. São 12 aspectos aqui, né? Mas o estudo dos raios, ele vai remeter à seguinte questão, né? Nós temos aqui a tríade superior, intrinsecamente ligada com a tríade inferior, ou seja, isso daqui é o espírito e isso daqui é a matéria.
e mais um elemento aqui de meio, que é o quarto elemento. Em teosofia nós falamos aqui Atma, Buddhi e Manas. Né? Atma é a vontade espiritual, Buddhi é a iluminação, né? A capacidade da sabedoria, e aqui é Manas, que é mente superior, mente abstrata, é aquela que abstrai. Quando nós estamos falando de mente aqui, não é esta mente abstrata. Isso daqui são eixos também de polaridade. Quando a gente fala que Atma, que é a vontade, o fogo do espírito, ele se relaciona com matéria aqui, que é terra. Ora, eu tenho a vontade, que a outra polaridade é a ação material. Então, eu não posso só ter vontade sem obras, mas a obra sem vontade, como Paulo falava, né? A obra sem fé de nada vale. Né? Então esse eixo é muito importante aqui, isso dentro de um outro estudo que são, mas que tem elementos que ajudam a esclarecer a astrologia. Né? Então vimos aqui Atma, Buddhi e Manas. Manas, man, essa é a origem da palavra homem. Man, woman e homem, né? O verdadeiro homem é essa tríade aqui. Então, é uma palavra sânscrita, a nossa língua é indo-europeia, portanto ela carrega alguns radicais relacionados ao sânscrito. Quando a gente fala aqui dessa contraparte, vimos aqui a ação. Aqui é a mente abstrata. Aqui é a mente cognitiva. Não é o cérebro é físico, mas é a mente que discrimina, que pondera, que mede, que pesa. Deu para compreender? Então é a mente das coisas concretas, é essa mente que a gente está nos referindo aqui. Ora, você não adianta só se abstrair se você não der um ordenamento de concretude, mas também não adianta ser cético, ver as coisas tudo de uma maneira metodológica, se não levar à abstração, uma complementa a outra. Ok? E aqui vimos Atma, Buddhi, Manas. Ação, mente concreta, e aqui emoção. Então este eixo aqui da emoção e a sabedoria. Então, a sabedoria, ela depende das relações emocionais que eu tenho em relação ao mundo. Então, quando a gente fala de astrologia, nós estamos trabalhando com todos esses arquétipos aqui também. É uma outra forma de abordar os arquétipos. Ok? Então, quando a gente está falando dessa mente aqui, é a mente cognitiva, não é a mente abstrata. Alguma pergunta em relação a isso? Segunda-feira a gente falou sobre teosofia, sociedade teosófica. Eu tinha falado sobre o símbolo da sociedade teosófica e fiz até, eu gosto de fazer algumas correlações até para fixar os conceitos. Esse mundo dos arquétipos é um mundo fenomenal, que muita gente trabalha sem que nós tenhamos conhecimento ou consciência de como podemos ser usados. Né? A propaganda, tem um estudo, né, nas faculdades de comunicação que se denomina semiótica, que justamente aborda essas questões de como você inserir no processo de comunicação, através da propaganda, elementos que façam com que a pessoa associe com questões que levam ao consumo. Tem questões de mensagem subliminar que a pessoa não percebe e ela é levada, isso daí é proibido, embora você não tenha controle o quanto é utilizado disso.
Ora, tem outras coisas que são lícitas, você utilizar os símbolos arquetípicos em determinadas produções ou mesmo filmes. Então, esta questão, para mim, é notória, o uso desses arquétipos dos 7, ou principalmente dos 3 eixos, né? Num filme que se consagrou. É uma série de televisão que até hoje, faz 50 anos, ela continua sendo um sucesso, né? Eu estou vendo que o pessoal é jovem aqui, né? Talvez não vá se lembrar, mas quem era fã de Jornada nas Estrelas? A primeira geração. Quem era? Primeira geração. Vocês lembram do nome dos protagonistas? Porque não eram coadjuvantes, tinham 3 protagonistas. Vocês lembram? Capitão Kirk, Spock e o médico que é o McCoy, né? Você, aqui ó, vontade e ação. Mente abstrata e cognitiva, emoção e intuição, sabedoria e intuição. Você identifica alguma coisa nesses 3 protagonistas do filme? Que segunda-feira eu estava, você... sabia, mas... Isso, mas esse é a utilização cabal dos arquétipos num filme que a gente nem sabe, mas sabe. Sabe porque o nosso coração sabe. Inconsciente? E o inconsciente. Isso está no inconsciente coletivo, isso é o mundo dos arquétipos. Isso é um livro que ninguém arranca da gente. É o livro que ninguém arranca. Por isso que se torna sucesso, porque nos diz ao coração. Mesmo as pessoas que não gostam daquilo e tal, mas vai gostar de outras coisas que está sendo utilizado o mesmo artigo. Agora, esse filme é um filme bacana, ele tinha uma mensagem interessante, né? Agora, tantos outros não têm essa mensagem, que são utilizadas para o mal, né? Então a gente precisa ser muito prudente em que escolher, né? As escolhas. Então, fiz essa digressão mais para associarmos essa questão. Então, essa mente que a gente está falando, não é a mente relacionada com o extrato espiritual, né? Com o verdadeiro homem, né? É o aparelho que nós utilizamos do pensar de uma maneira cognitiva. Tende a dar sentido às coisas, está errado aqui, dentro de uma estrutura lógica. Você vê a minha mente aqui fazendo a discriminação. Tem um erro aqui, ó. Erro... Seria o que então, no caso? Não, as, né? As coisas, né? Ah, faltou essa? Tem um erro de concordância aqui inaceitável, né? Isso é mente cognitiva crítica, virginiana. Pô, eu não admiro, é perfeccionismo, né? Comunicativos, capazes de lidar com o raciocínio lógico, sem preconceitos, com objetividade. O aspecto negativo é ser autoritário, supérfluo, subjetivos, abstracionistas, né? Quer dizer, acabam se perdendo na imaginação, né? Porque não tem essa natureza material e nem emocional, quer dizer, racionalizam muito as coisas, né? Estou falando que o libriano seja necessariamente uma pedra de gelo, não é isso, né? E, por final, o água. Signos de água. Iniciando aqui como Câncer, né, cardinal. Fixo, Escorpião. E mutável, o Peixe. A água ela pode ser encontrada de 3 formas, de 3 estados. Quais são? Líquido, sólido e gasoso, né? Então, nós estamos falando dessas 3 naturezas da água, das 3 qualidades, né? Então, quando a gente fala aqui da água cardinal, é a que dá a vida, né?
que inicia, né? Nós estamos falando da água líquida, né? Aqui, a água que fixa. Qual é a água que é fixa? Hã? Sólida, né? Gelo. É água. Você já controlou a água? A água líquida você não controla. Você faz assim, ela procura o seu caminho e a sua saída, né? A água, quando encontra um obstáculo, ela contorna, né? A gasosa, então, nem se fala. Essa você não, né? A não ser que você coloque num tubo e hermeticamente você fecha ali, né? Agora, a sólida não, é a tentativa do controle das emoções, né? Já antecipando a condição aqui de escorpião, né? Que é a emoção contida, controlada, né? Depois a gente vai ver. Então, os signos de água está relacionado com o sentir. Então, voltando aqui, ó. Ser, ter, pensar e sentir. Ou seja, através da emoção. Então, nós estamos falando daquela natureza aqui, né? Aqui, budi e emoção, né? Estamos falando dessa questão da emoção aqui. Mas que leva também a esta condição do saber não cognitivo, do saber intuitivo, da intuição, da sabedoria. Sabedoria não significa mente abstrata, né? Você pode ter um camponês que ele sabe das coisas, mas não de uma maneira intelectiva ou que ele abstraiu através do estudo. É porque ele sabe, porque está no coração dele, é o conhecimento cardíaco. Né? Antigamente se falava, né? Depois se tornou um termo pejorativo, né? Decor e salteado, né? A pessoa decoreba, né? Decor. Ele sabe decor, não sabe explicar o porquê, né? Ele aprendeu tabuada, né? Quer dizer, estou falando nessa questão pejorativa, mas o conhecimento decor é decore, do coração. Esse é o conhecimento legítimo. O dia que nós atingirmos esta condição, né, por isso que a emoção, ela não é por si ruim, ela é o veículo para atingirmos a questão da sabedoria legítima que está no nosso átomo causal, né? Em teosofia a gente fala do átomo causal, ele está no coração. Por isso que as pessoas que fazem transplante do coração, existe até um livro que fala sobre isso, né? O transplantado, ele carrega, de certa forma, uma memória do doador, né? Mas não é uma memória cognitiva, é uma memória... Procurem isso pesquisar, né? Porque o coração tem as suas próprias razões que a própria razão desconhece, né? Não tem esse ditado? É o átomo permanente. É o átomo permanente, átomo causal. Ele não está aqui, está aqui. Deepak Chopra, que é um médico de origem indiana que é dos Estados Unidos, eu assisti uma palestra dele, ele comentou sobre isso, sobre um paciente que teve transplante de coração, e ele começou a ter insights que era da doença que tinha aquele coração, da pessoa que morreu e cedeu o coração. E intuições, né? Intuições. Insight já é coisa mais, mais mental, né? Intuições. Um insight, intuição, a gente vai depois ver isso, eu distingo dessa forma. Insight é eureka, aquilo pá! Né? É como um relâmpago. Intuição não, ela vai sendo nutrida, olha, aquele negócio... E normalmente a gente não dá atenção, né? Aí depois que acontece, puxa vida, eu sabia que ia acontecer. Eu não dei ouvidos à minha intuição. Isso é produto daquilo. Então,
Vamos lá. Tende a sensibilidade e intuição, são mágicos, profundos, densos, artísticos, negativamente. Variações de humor, ambíguos, irracionais, autoindulgentes, autopiedosos, indecisos, carentes, escapistas. A questão da emoção é um problema, né? Tanto pode dar essa natureza penetrante, como se perder, quer dizer, na sua própria emoção, né? Esse escapista... Escapista é que é o que for. É aquela coisa, cuidado, senão a água vai Isso, embora. é que ele vai embora. Escapa mesmo. Escapa mesmo. Só que no caso é o lado negativo. Né? É o lado negativo, porque se você tem dificuldade de ser contido, né? Então, pode dar, se não conseguir ser contido, ele arruma uma forma de escapar daquela situação, fuga, né? Fuga. Ainda que seja através de drogas, né? Às vezes a fuga não é física, ela é espiritual, né? Isso, quando a gente fala da questão da emoção, é essa questão psíquica, né? Eu não sou... Todo mundo tem os signos de água no seu mapa. Todo mundo tem peixes, todo mundo tem câncer, todo mundo tem escorpião, que pode não ser o signo solar, nem lunar e nem o ascendente, mas tem no seu mapa, de alguma forma vai manifestar aquela questão. Alguns mais, outros menos, mas está presente lá, né? Mas eu não nasci assim, mas por trânsito, por progressões, né, que a dinâmica cósmica vai estar sendo ativado isso, né? Aí acontecem as coisas, mas eu não sabia, porque não está familiarizado a lidar com aquelas questões, mas a dinâmica cósmica vai impondo dificuldades e características, atributos que ele possa eventualmente lidar de uma maneira construtiva com isso. Bom, aqui vamos já falar de signo. Deu para compreender a questão do comportamento e temperamento? Olha, quando nós falamos de comportamento e temperamento, nós estamos aqui, quer dizer, num processo de aprendizado na vida, né? O temperamento dificilmente a gente consegue mudar. Tudo é mutável. Mas o temperamento é mais difícil. A pessoa que tem um temperamento de fogo, vai ser de fogo. Uma pessoa que tem um temperamento emocional, vai ser emocional. O que ele pode é mudar o comportamento. Ao invés de ser hiperativo, cardinal, ele pode aprender a ser contido, através do fixo, né? Ou ser mutável, enfim. Então, o comportamento ele é mais ajustável, o temperamento já é mais difícil para ser feito os ajustes necessários numa vida, mas ele pode, através do autoconhecimento, se perceber, e aí ele está, pelo menos, cônscio um pouco mais do que ele é, né? Mas o mais fácil é o comportamento ser ajustado. Você fala em temperamento, é o mesmo temperamento da filosofia que relaciona os 7 temperamentos com 7 raios, ou tem uma diferença? Não, eu acho que são abordagens diferentes, mas não estamos falando de coisas distintas, né? Porque se você, é lógico que lá são 7 e aqui são 4, né? Mas se você fala do primeiro raio, naturalmente é fogo, né? O segundo raio é conciliador, então é mais ar, né? O terceiro raio e o quinto
Um é relacionado com a filosofia e outro com a ciência. Ele tá também relacionado com ar e terra. Né? A filosofia é ar, mas a ciência é terra. Né? Se você pega o sexto raio, ele está relacionado com o segundo. O segundo, ele pode ser ar, mas o sexto é água. Porque é emoção, né? É a devoção. O sétimo, ele está ligado com o espírito, mas também é terra, porque você tem a liderança, mas através do rito. O rito é uma atitude sinestésica, né? Para você dar concretude àquela ação, né? Aí você fala, mas e o quarto raio? O quarto raio é a síntese. Né? E a síntese, ela é, poderíamos dizer que é a sabedoria, emoção e sabedoria. Porque é a qualidade da arte. A arte é aquilo que se aproxima de Deus, é aquilo que nos diviniza. Então, os 4 elementos estão aí, só que... Na filosofia, os 7 temperamentos também não dá para migrar do outro. Não, são estanques. E na teosofia é dito que a mônada, ela nasce dentro de um raio. Mas é dito também que no final do processo, você pode escolher a que raio você vai pertencer. Porque você, ao longo da sua existência, né, da vida, você vai experimentando outros arquétipos, né, de raios, de maneira que você vai se tornando um expert, como o Deming fala, né, não é especialista de uma única função, é aquele que tem o conhecimento de todo o processo da vida, de toda a magia da vida, desde o plantio até a comercialização da madeira, da árvore até a comercialização da madeira. Ele domina todo o processo. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui no processo alquímico da alma, né? Experimentando toda sorte de experiências para que possamos retornar puros. Fomos feitos puros. Vamos retornar puros, mas sapientes, sábios. Porque quando nós mergulhamos na matéria, somos puros, mas ingênuos. Então é necessário esse processo para que a escória seja separada do escol, né? Da essência. A essência que nutre a libertação. Quando chispa divina, todos nós somos Deus. Deuses. Aí ao mergulhar na materialidade, tem todas as experiências, vivencia tudo, ou seja, tem uma experiência de Deus, para depois retornar para o absoluto. Seria esse... Deus em desterro, né? Nós estamos... Platão fala, né? O corpo é o sepulcro do espírito. Na realidade, nós não estamos vivos. Nós estamos mortos. Na condição de vivos na matéria, nós estamos mortos para as coisas do espírito. Ora, se o corpo é o sepulcro do espírito, a morte é a libertação. E é assim que diz todas as tradições. Paulo falava, desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e venha ao coração de Cristo que ele vos iluminará. Paulo era iniciado. Então, o Ricardo Lineman diz que nunca estivemos tão vivos quando morremos. Mesmo porque o corpo entra num estado de dissolução, onde os vermes que estavam em estado latente, em vida, eles se despertam. Uma cena meio horrorosa, mas para exemplificar que a vida
da morte atinge o seu ápice, né? Eu não gosto muito desse símile, mas a vida verdadeira não é aqui. Aqui é um processo de aprendizado. A vida verdadeira é a transformação, mas só que nós temos um vício de origem porque a gente tem sede de vida. Então a gente vai para lá, é o que os orientais chamam de Trishna, ou Tanhá. Você fica lá um tempo, no mundo céu, mas aquilo começa como um comichão, né? Eu quero provar do mel e do fel de novo, né? Eu quero ir para lá, E vem. E aí termina o bardo, né? Como os tibetanos falam, o bardo, né? Bardo Todó é o livro tibetano dos mortos. Bardo é entre ilhas, né? É o processo de erraticidade, vamos dizer assim, da alma, mas não é, erraticidade é aqui, né? Nós estamos errantes aqui, mas o bardo é esse processo, né? Aí a gente volta e dá a cara para bater, mas é necessário. Estudando astrologia a gente compreende um pouco dessa nossa caminhada aqui, por que eu passo por isso, né? Mas eu tenho certeza de que eu vou sair dessa, vou para lá, depois vou voltar, mas tudo bem, um pouco melhor do que eu estava aqui. Eu penso assim, né? Eu acho bom, para mim, né? Bom, então vamos lá iniciar nos caminhos aqui dos signos, agora fazendo o casamento do modo, do comportamento, com o elemento. Então vimos lá que cardinal tem o ímpeto, a iniciativa, o pioneirismo, o empreendedorismo, né? Aquele que inicia. Só que agora com natureza de fogo, que é Áries. Então, cardinal mais fogo. O regente aqui eu já estou colocando alguma coisa de regência, né? É Marte. Esse símbolo aqui, ó. Vai se habituando com símbolos, né? E esse aqui, ó. O que dá essa natureza? Vamos, sem ler aqui, tentar fazer essas associações. Ora, o fogo também ele está em três comportamentos. Você viu o que aconteceu lá em Santos? O que aconteceu lá? Explosão, né? Então, esse é o fogo cardinal. É o fogo que explode. Ele não consegue ser contido. Pá! Né? Esse é o fogo cardinal. O fogo mais contido é aquele que está sob um determinado controle, que é o fixo. E tem o outro fogo que já quase apagando, mas não é que deixa de ser fogo, mas ele está mais introspectivo. Então tem aquele fogo que consome, mas se consome mesmo, ele não consegue dar manutenção ao fogo. Tem aquele fogo contido, que ele se prolonga, e o outro que se altera, né, que é mais introspectivo. Esse fogo que explode, qual é? É o cardinal. Então imagine uma pessoa que é cardinal e fogo. Como vai ser o comportamento dela? Explosiva. Não necessariamente, mas impetuosa, corajosa, iniciática no sentido de dar início, empreendedora, destemida. Mas pode dar o quê? Liderança, né? Uma profissão relacionada a isso, qual é? Militar.
Mas é líder militar, né? Não é soldado. Mas que tipo de militar? Hein, Jacinto? Hã? Tenente é coisa... É líder, general. Mas general o quê? Estrategista ou de campo? Que é general Patton, né? General de campo, é aquele que pega o avião e fica dando tiro no avião lá, né? Infantaria. Fronte. O cara é destemido e vai para cima, né? É general, coronel, não é... Pode começar como tenente, mas ele aspira lá, né? Mas dá o quê? Eu sou bom, eu sou mais eu. Então dá egocentrismo, dá intolerância, vaidade. Está dando para fazer a associação do temperamento com elemento? Então vamos ver lá. Áries, ímpeto a dar início às coisas. Pioneiro, competitivo, animado, corajoso, entusiasmado, independente, dinâmico. Qualificações perfeitamente bacanas, né? Que todos nós gostaríamos de ter, né? Negativamente, dominador, irascível, violento, intolerante, apressado, arrogante, egoísta, brusco, sem persistência. Por que sem persistência? O fogo, ele tem essa natureza explosiva. Aí depois que ele consome, não é como aquela lamparina que a gente usava muito no interior, né? Que era com água e óleo, né? E colocava lá. Aquela lamparina, ela ficava consumindo aquele óleo tempos e tempos, né? Eles usavam aquilo nos palcos, né, dos teatros, né? Eram as luzes da ribalta, né? Aquilo ficava iluminando quem estava lá, né? Que é o leão, a gente vai chegar no leão, né? Este fogo aqui é aquele da gasolina. Se botou na gasolina, pá! O negócio lá de Santos tem que ser contido porque são... Quantos? 30... como chama aquilo lá? Tonéis, né? Mas não é um... Tanques. Tonel é 200 litros, né? Tanque não sei quantos mil litros tem lá. E um foi passando para o outro. Então ele tem que ser contido, porque senão vira um problema, né? Não sei se já pagaram. Mas essa é a natureza do Áries. Agora, se tivesse só um tanque, terminaria o consumo daquele combustível, ele apaga. Essa é a natureza do ariano. Quer dizer, ele tem o ímpeto para iniciar. Mas se aquilo se torna aborrecido, ele desiste e parte para outra. Às vezes o empreendedorismo exige persistência. Então ele inicia uma coisa, isso daqui está muito enfadonho, larga aquilo e inicia outra. Então dá essa característica aqui, sem persistência. O ariano, ele pode dar essa natureza. Pois não. Só lembrando que o típico é o Henry Ford, Ariano. era tudo isso daí, tanto no negativo quanto no negativo. Mas a Ford só persistiu porque o irmão dele, o Anthony, Era um consolidador, né? então o Anthony, na verdade, continuou aquilo porque ele também não tinha paciência. Ele começou a indústria do aço, depois passou para a indústria do automóvel. Inclusive aqui na Amazônia ele implantou uma indústria para produzir borracha para os pneus. Ele montou uma cidade, olha, isso no início do século XX. Quer dizer, que ousadia, que visão, quer dizer, isso é coisa de ariano. Agora, só foi bem sucedido em função de ter um parceiro que deu consolidação ao que ele desenvolvia, né? E você vê, estudando mapas de pessoas conhecidas é um problema, porque você não sabe exatamente, você não conhece a pessoa, né? Você conhece algumas características, mas é interessante você fazer essas comparações. O Ayrton Senna, por exemplo, é ariano de casa 1, né? Acho que é ariano de casa 1.
depois a gente vai ver que os signos e as casas estão relacionadas com a anatomia humana. O acidente dele Foi na cabeça. O ariano, ou quem tem muita coisa na casa 1, ele tem a tendência de machucar a cabeça. Porque ele se projeta com a cabeça. É sintomático isso. O carneiro. O carneiro, ele usa o ariete, né? Aries, ariete, é o que bate lá nos portais das fortalezas, né, medievais para destruir. Quer dizer, só que lá exige persistência, porque fica batendo, é coisa que o ariano vai uma vez, se não deu, ele vê outra forma, né? Então, essa questão do ariano. Então, é muito comum você falar de ariano e a pessoa ter marcas na cabeça, cicatrizes, né? Você fala, puxa, mas... Uma vez a gente estava tinha o Henrique, que ele gostava de andar de bicicleta. Era ariano de casa 1. Tinha a cabeça toda. Ele falou, mas Antônio, olha só que coisa interessante. Eu tenho um monte de cicatriz na cabeça. É lógico, né? Se expõe. Então, esporte é coisa de ariano, porque incita a competição. Nem todo ariano é competitivo em termos esportivos, mas em algum aspecto ele vai ser competitivo, porque é da natureza. Ainda que seja um ariano menos dotado das condições arianas, né? Mas em algum aspecto ele vai ter essa questão. Tá? Touro. Estamos falando aqui de fixo e terra. A gente já falou alguma coisa de touro aqui, mas vamos repetir. Sem ler aqui. É fixo, ou seja, já tem uma natureza de dar consolidação às coisas, e é terra, ou seja, concretude. Conservador, vai ser contido, lento. Como? Ruminante, mas mente concreta, né? Mente analítica, já é coisa mais de virgem, né? Mas é uma mente, tem memória, grava na memória. Outra coisa, ele precisa ter estrutura, dinheiro ou bens. Para quê? Não para o seu deleite, para se sentir amparado, estruturado. Às vezes, ele precisa comer até um pouco mais para ter reservas. E aí, às vezes, o taurino ele acaba sendo um pouco gordinho, né? Roliço, vamos dizer assim, né? Mas não tem outro motivo a não ser ter as suas reservas de gordura para dias difíceis, né? Mas é um apreciador das coisas boas da vida, né? Como ele precisa manter reservas, ele gosta de comer bem, gosta das boas vestimentas. Olha, o sujeito ele tem R$200 e ele está precisando comprar uma camisa, né? Aí ele vê a liquidação que está sendo vendido camisa por R$25, então ele poderia comprar 8 camisas, mas tem uma outra R$150. O que o taurino compra? As de 150.
porque ele quer a melhor camisa, porque é aquela que... as outras, economia da base da porcaria, não vão durar. Aquela outra não, aquela vai durar e ele vai estar muito bem. Agora, ele pode gastar com ele, mas com os outros, não. Se ele tiver que comprar presente e fazer, aí ele vai comprar as outras camisas. e talvez até uma, porque aí ele economiza o resto. Né? Agora, isto é ruim? Não é ruim. Quer dizer, a estrutura ela é necessária, o provimento, a parcimônia, né? Deu para compreender a tipologia? Então vamos ver lá se tem mais alguma coisa. Paciente, persistente, conservador, memória concreta, doméstico, né? Sensual, romântico, prático, artístico e leal. Negativamente, pode dar a questão do domínio, né? Esse daqui é o meu... são as minhas coisas, eu domino isso aqui, né? Irascível, violento, intolerante, apressado, arrogante, egoísta. Não, aqui tem coisa errada. Aqui pegou de Áries, né? Mas o que é negativo, né? Por exemplo, ele é rígido, né? Ele é rígido, ele é obsessivo. A persistência, elevada a uma graduação muito exacerbada, dá essa condição da obsessividade. Então ele se torna obsessivo. Memória concreta não tem a contraparte... Tem uma contraparte negativa, sim, que não esquece. Não esquece. Quem tem memória concreta, não esquece. Olha, aquele negócio, né? Pode ter dificuldade. Rancoroso, não perdoa. Rancor. Né? Doméstico é a questão do territorialista. Né? Ele é territorial. Sensual. Sensual não é exatamente uma qualidade, né? Eu coloquei como qualidade aqui, mas no sentido da atração. Ele é uma pessoa atraente. Quer dizer, o arquétipo, né? Ele tem algo mais, né? Às vezes não é beleza puramente plástica, mas é algo que ele atrai, né? O que pode dar aqui é um desequilíbrio da sensualidade, né? Quer dizer, ter a relação com o outro apenas pautada pela questão sensorial, ou seja, é superficial enquanto material. É romântico. Romântico aqui não tem uma contraparte negativa, né? Prático pode dar, quer dizer, a questão do utilitarismo. Quer dizer, eu tenho aquilo por uma questão utilitária. Artístico, a arte aqui, ela vai se manifestar em outros signos também. Mas a arte aqui, ela está relacionada com a questão plástica, né? Não é uma arte, por exemplo, cênica, ou uma arte musical. É uma arte mais ligada à questão sensorial, né? As artes plásticas, por exemplo, a escultura, a capacidade de dar formas, né? Ok? E a arte não tem material, né? Isso é a arte que atua no material, né? Que é mais denso. O mais denso, o mais tangível, né? O mais tangível. Ok? No papel que eu mandei para vocês, eu faço essa correção. Vamos ver Gêmeos. Depois a gente vai voltar numa outra sequência de slides dos signos
com um pouco mais de profundidade falando de outras questões, tá? Então, vamos ver aqui Gêmeos. Gêmeos não é mutável? E ar? Ar tem aquela natureza etérea, né? Está nas nuvens, né? Está no mundo intangível, né? Está lá. Agora, mutável. Como é essa questão mental mutável, né? Hã? Pode dar turbulência mental, né? Mas o que é? Curiosidade. Pode dar curiosidade? Uma pessoa que quer analisar, que quer conhecer, curiosidade nesse sentido. Não, eu quero saber como funciona isso, né? Então dá uma mente enciclopédica, né? Às vezes. Então, tem até uma propaganda, acho que no Globo News, né? Saber de tudo um pouco ou muito de, não, ou saber muito de pouco, né? Essa é a natureza geminiana, saber muito de pouco. Ou melhor, saber um pouco de tudo. Essa é a natureza geminiana. Ou seja, ele não é especialista, mas ele sabe de um pouquinho de tudo. Ele busca esse conhecimento. Então, quem tem esta característica é um mau papo para conversar? Não é, né? É um excelente papo. Sabe de tudo, né? Mas aí instiga, quer dizer, essa curiosidade, né? Eu quero saber, né, de coisas até que não tem menor sentido. Então fica instigando. Numa festa, por exemplo, o geminiano é o ambiente fértil para ele, né? Ele vai conversar de tudo, é o cara simpático, fala e boa prosa, né? Curioso, sabe de todo mundo, é o amigo de todos, né? Mas saiu dali, você acha que ele se lembra da pessoa com quem ele conversou, com quem ele, né? Um dia seguinte, chega lá, ô, tudo bem? Oi, puta, quem é esse cara? Passou. Não teve sentido naquela hora, mas depois já não tem mais. Agora, ele é ruim? Não é ruim, é a natureza dele. Então, eu gostei daquela menina naquela festa, né? Puxa, eu estou falando dos jovens, né? Mas o geminiano tem sempre esse ar jovial. Pode ter idade avançada, mas ele sempre é o Serginho Grossman. Eu não sei qual é o signo dele, mas ele tem coisa de geminiano. O sujeito, ele tem minha idade, 64 anos, e parece um garoto, né? Tanto é que o programa dele tem esse formato há décadas. Ele trabalha com jovens, né? Esse é o arquétipo do geminiano. É até bom ver o signo dele, fazer o mapa dele e ver como ele se comporta em relação a essas questões. Então, o geminiano é um cara super agradável, mas não tem muito comprometimento com as coisas, porque a mente é muito dinâmica, né? Então, vamos lá. Opa! Agradável, curioso, adaptável, expressivo, perspicaz, literário, inventivo, inteligente, criativo e gregário. Agora, negativamente, mutável, ingrato, né? Porque, aquilo que ele não lembra, não é ingratidão pensada, né? Ou você é ingrato, né? Ou você foi ingrato. O que eu fiz, né? Nem se percebe. Imprudente, porque ele não consegue, muitas vezes, se dar conta daquilo que ele, né, das enrascadas que ele pode se meter, né? Inquieto, intrigante, instável, desconcentrado, contraditório. Contraditório porque, como ele sabe de tudo um pouco, né?
ele acaba ora ele pensa de um jeito, aí depois ele falou, puxa, aquele jeito que eu estava pensando não era exatamente aquilo. Então ele muda. Que bom, né? Como dizia o Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Ele vai mudando. E é ruim? Não é. O signo de Gêmeos é muito bacana, né? Só que você não pode contar muito com ele. Será que o próprio nome Gêmeos, o próprio nome Gêmeos, dá a impressão de que são duas pessoas. São duas pessoas. Né? Elas estão assim. Qual é o regente dele? Vamos voltar aqui, né? Regente de Touro é Vênus. Vênus é sensorial. Vênus é sensorial. Depois, quando a gente fala de planetas, vamos falar de mitologia também, né? Vênus é muito legal, né? Câncer. Mas precisa ver o ascendente dele, Lua, né? Câncer. Ele tem uma questão maternal também, na medida em que ele acolhe a garotada lá, né? Mas precisa ver a casa, que horas ele nasceu, né? Às vezes é um câncer de casa 3, que dá essa natureza geminiana, né? Mas você gostei da sua... Onde você obteve isso? Isso é rápido. Você é geminiano? Não. Legal, bacana. A internet seria geminiana, então? Não sabe mais nada? Porque é uma doideira que não mais. Tem coisa... Enquanto veículo, né, Gil? A internet, eu diria que mais o Facebook, né? Facebook? A internet é coisa mais de aquário, Urano, né? E rege a tecnologia avançada e tudo mais. Né? E depois a gente vai tentar fazer essas associações, né? Mesmo com signos e a parte da casa, por exemplo, né? A parte da casa, né? É bom fazer esse tipo de associação para fixar. Então, falando aqui da dualidade, né, de Gêmeos, quem rege é Mercúrio. Mercúrio o que é? É Hermes, né? Não Hermes 3 vezes grande, é o Hermes mitológico, né? Hermes grego. Hermes, ele nasce numa caverna e na noite do seu nascimento ele se desvencilha do coeiro e vai roubar o gado de Apolo, que é o irmão dele, né? Meio-irmão, né? Mas logo ele é descoberto, porque ele é um garotinho ainda, né? Acabou de nascer, já rouba o gado de Apolo. Mas não roubou por safadeza, não. Por a natureza dele, né? E Apolo descobre e leva o Hermes na presença de Zeus, né? Esse é Zeus. E lá ele passa a lábia no Zeus e no Apolo e dá de compensação uma flauta, ou tem algumas versões que é uma cítara, né? E encanta a todos. Todos ficam embasbacados com o garoto, né? E Zeus fala, não, esse é o meu garoto, esse vai ser meu mensageiro, né? E se ele se torna o mensageiro dos deuses, né? O que é? Isso é questão do Gêmeos. Gêmeos tem essa natureza de ser o portador da voz, então ele tem fluência verbal, ele fala bem, tem a mente rápida, né? Ele tem essa natureza mental perspicaz, né? Mas às vezes ludibria, como Mercúrio fazia, né? Mercúrio... Agora, Mercúrio, ele é assexuado, ele é andrógeno,
embora ele tenha feições masculinas, ele na realidade ele tem os dois sexos ou nenhum. Fala mais, estava falando do microfone, né? O senhor está fazendo a colocação dos Senhor não, você. arquétipos em relação aos signos. Isso. No decorrer do curso, o senhor vai também falar dos arquétipos dos planetas? Sim. Das características Sim, de cada planeta? sim. Eu estou antecipando a questão do Mercúrio aqui para reforçar a questão geminiana. Mas a gente vai voltar no Mercúrio com muito mais propriedade. A gente vai explorar cada planeta. Tá? Mas essa questão do Mercúrio eu estou enfatizando para reforçar justamente essas características de Gêmeos. Né? Outra natureza do Mercúrio, o Mercúrio, estamos falando do metal. É um metal ambíguo. Ele não é sólido e não é líquido. É o único metal que é sólido, que é líquido, mas não é líquido como a água. E ele tem a propriedade de se aglutinar, né? Quem, quando criança, não brincava com uma gota de mercúrio de forma imprudente, porque o mercúrio é contaminante, né? Tem uns que colocavam até na boca, né? Você imagina. Mas eu adorava, quebrava lá os termômetros, né? E ficava brincando com aquela bolinha lá. Devo estar contaminado até o fio do cabelo, né? Mas não estou, porque eu fiz aquele teste lá do cabelo lá, né? E não dá metal, pelo menos não tem mercúrio, né? Então você juntava, né? Ele tem uma propriedade ambígua. Então, coisa do mercúrio, é a ambiguidade. Agora, é culpa dele ser ambíguo? Não é, é a característica dele. Quando uma pessoa tem um comportamento não previsível, a gente fala, ele tem um comportamento mercurial, né? Isso. Quando a temperatura vai para cima ou ir para baixo. Isso. O interessante é que o mercúrio também, ele não molha a superfície que ele tem contato, ele não deixa marcas. Talvez Gêmeos também não deixam a marca por onde eles passam, né? Ele passa deixando suaves pegadas, né? Suaves pegadas, não, né? Não deixa a marca. Mas a questão da literatura, da poesia, isso é coisa geminiana. Né? Tem facilidade com o vernáculo, né? Depois, quando a gente for ver, a gente vai ver casas também que está relacionado com signos e com os planetas. Né? A gente vai aprofundar mais esses conceitos. Né? Coisa de 171 é coisa de Gêmeos. O primeiro ato qual foi? Roubar. Não, é que é interessante, estava pensando agora, meu pai, ele era alemão, metalúrgico, não tinha estudo, mas era geminiano, professor de Esperanto, filatelista, livre pensador, isso na década de 1920. Pois é o próprio geminiano. E era metalúrgico. E era metalúrgico. Não tinha estudo nenhum, assistia a ópera. Chico Buarque é Geminiano. Sei. Um dia ele foi, né? Acho que é um geminiano meio adormecido, né? Mas aí é a relação que o senhor disse com a Não, eu tô fazendo um... geminiano, mas aí tem o ascendente, tem as casas. Eu tô fazendo um comentário geminiano a respeito do Chico. E dá a questão de crítica também, né? O geminiano é crítico, né? Só para concluir, e depois no encontro da semana que vem a gente complementa. Eu
E essa semana eu vou passar mais apostilas para vocês, inclusive essa com correção. Quem acessa o fórum, eu estou disponibilizando lá no fórum, viu? Não sei se alguém já percebeu, está lá. Né? E eu estou em falta com você, César. Bom, câncer. Agora estamos entrando num outro ciclo aqui, né? Cardinal, fixo e mutável. Olha, o que é cardinal e água? Tem aquela mesma natureza de dar início, mas de uma forma diferente do Áries aqui, né? Que não é o fogo, é a água. É o líquido. Água, vapor. Não, a água líquida. É a água que gera vida. É o mar. É o líquido amniótico que possibilita o desenvolvimento do feto até ser concebido na forma de nascimento. Então, todo o elemento aquoso, líquido, né, e água, aquoso, ele está relacionado com a vida, com a maternidade, com a concepção. Então, a água também está relacionada com a emoção, com a origem, com o passado, com mãe. Então, naturalmente, câncer tem esses atributos. É a que amamenta, é a que acolhe. Professor, a água cardinal seria explosão, estopim? Isso. Não. Aí não é explosão. Mas ela está saindo de rajas para damas. Isso. Subida, por isso que eu me confundi pensando que fosse uma asa em estado vapor, né? Não. Porque a outra coisa, a manutenção, aí sim, a água líquida. Ela solidifica e depois evapora. Desce que ela evapora. Ela evapora. Né? Não veja como se fosse uma subida, ela pode ser uma descida também, rajas. Solidifica e depois evapora. Quer dizer, pense no movimento ao contrário. Também é um símile válido, né? Você inicia, estabiliza e depois altera. Né? Isso. Aqui a gente convencionou de ter essa curva, mas a curva você pode conceituar. É líquida, porque é a condição líquida que gera a vida, que germina. Você não tem uma semente sendo germinada se não tiver a água. Quem funciona a semente é a água. líquida que funciona. É a água com seus nutrientes, né? Mas a terra é simplesmente o substrato. Tanto é que você tem hortas hidropônicas, que não tem a terra, tem o elemento água que está gerando a vida. Né? A vida ela se dá na água, no ambiente aquoso. Tanto é que dizem que a vida veio do mar. Né? Ora, mar é mare, é mãe. Esse radical é universal, Maia, mãe de Buda, de Siddhartha. Maria, mãe de Jesus. Então, essa questão está ligada com água. 9h30. Vamos parar por aqui, a gente retoma na próxima quarta-feira sobre a maternidade. Esse mesmo ponto, a gente para aqui e volta aqui Nesse mesmo ponto. Ok? Boa noite a todos e um bom final de semana.